cultinho infantil. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 8. Nós iremos abrir a Bíblia, você vai deixar ela aberta e depois nós iremos ler o versículo 8 do capítulo 23. Graças a Deus, o Senhor nos abençoado com a caridade. Dia 19 de agosto agora, nós teremos o nosso primeiro batismo do ano. Cerca de 12 pessoas estarão sendo batizadas. 3 pessoas que já são batizadas vão estar chegando na igreja, totalizando em cerca de 15 pessoas. Eu agradeço ao Senhor pelo amigo do nosso Paulinho, pela amiga da igreja, que acreditou que aquilo ali era o sonho de Deus. E graças a Deus, os sonhos de Deus têm se realizado na nossa vida alineados. Lucas capítulo 23, versículo 8. Daqui a pouco nós iremos ver esse versículo. Queridos, sexta-feira nós tivemos aqui uma vigília abençoada dentro de Deus. Deus tocou os corações das pessoas que aqui estavam. O pastor Paulinho, desde quinta-feira, havia me convidado, na verdade, convocado a estar aqui pregando. Eu já tinha uma palavra no meu coração. Na sexta-feira, Deus ministrou tremendamente no meu coração. É inexplicável, mas eu fui ali no fundo e Deus começou a ministrar. Depois o pastor Paulinho veio aqui à frente e ele falou algumas coisas desse livro, daquilo que Deus havia colocado no meu coração. E eu vi, cara, Deus está no propósito. Eu queria pedir que, em nome de Jesus, que nessa noite você alargasse o seu coração. Você permita que o Espírito Santo ministre na sua vida. Peça o Espírito Santo para quebrantar seu coração nessa noite, porque Ele quer que você saia daqui hoje com uma nova perspectiva de quem é o Jesus que você veio buscar, de quem é o Jesus que você veio adorar. Eu quero mesmo sentados convidar você a fechar os seus olhos e a orar. Peça o Espírito Santo, abra o meu coração nessa noite, toca na minha vida. Eu quero sair daqui impactado, eu quero sair daqui transformado, eu quero sair daqui como uma nova pessoa, por causa do Cristo, do Jesus que aqui encontrei essa noite. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de te adorar, de te louvar, de bem dizer e glorificar o teu santo nome. Mas venhamos pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa nos confrontar com o verdadeiro Jesus, para que possamos ter a nossa vida totalmente transformada e enriquecida pela plenitude de sua graça. Que essa noite possa, Pai amado, ser um dos marcos que o Senhor tem preparado para essa igreja, Pai. Que essa noite o Senhor possa começar aqui, Pai amado, algo que o Senhor tem prometido para fazer, não apenas na igreja de 23 de maio, mas em toda essa região 5 e em toda a Vila Velha. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Alguns meses atrás saiu um censo religioso do Brasil. E nesse novo censo religioso foi falado que nós temos já aqui no Brasil algumas dezenas de milhares de evangélicos. São mais de 26% de evangélicos, se não me engano, cerca de 40 milhões de evangélicos que nós temos no Brasil. E se hoje esses 40 milhões de evangélicos estiverem presentes em variados templos, como você está aqui essa noite, eu ouso dizer que a maioria desses milhares de evangélicos irão voltar para a sua casa no final do culto, sem de fato ter tido um encontro verdadeiro com Jesus. Eles saíram de sua casa, antes tomaram banho, passaram perfume, fizeram a maquiagem, chegaram na igreja, adoraram, cantaram, mas vão voltar para suas casas vazias, sem de fato experimentar quem é Jesus. Eu quero, aproveitando que nós começamos a falar sobre o encontro com Cristo, quantos chegaram aqui nessa noite? Quantos de vocês que aqui estão desejam chegar aqui, desejando no coração ter um encontro com Jesus? Levanta a mão. Deixa eu dizer algo para você que levantou a mão. Para você que deseja ter um encontro com Jesus, você corre um grande risco nessa noite de voltar para a sua casa no final
está aqui. Ele disse que ele é aquele que passeia no meio da sua igreja, que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no seu nome, ali ele estaria. Mas talvez o Jesus que você veio buscar, o Jesus que você deseja encontrar, o Jesus que você colocou no coração o desejo de ver nessa noite, não é o Jesus que de fato está aqui para querer se revelar a você. A Bíblia nos fala no Novo Testamento de vários personagens, de várias pessoas que tiveram um encontro com Jesus, mas nada diferente aconteceu em suas vidas, porque o Jesus que eles encontraram não era um Jesus diferente daqueles que eles queriam encontrar. A Bíblia fala de homens e mulheres que encontraram Jesus, que encontraram com Jesus, mas nada de fato aconteceu na sua vida, e depois do encontro com Jesus, depois de tocar em Jesus, ainda continuou a sua vida com o coração vazio, cheio de nada, cheio de vento. Eu quero falar nessa noite sobre alguns Jesus. E peço mais uma vez ao Espírito Santo de Deus que abra o seu coração, que abra os seus ouvidos, para que você venha discernir se o Jesus que você veio encontrar é o verdadeiro Jesus ou é algum desse Jesus que nós iremos falar nessa noite. E o primeiro Jesus que eu quero falar nessa noite é o Jesus de Herodes, que está em Lucas capítulo 23, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E Herodes, quando viu a quem? Quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. O primeiro Jesus, querido, que eu quero falar nessa noite é o Jesus de Herodes. Quem era Herodes? Herodes, querido, era um tetrarca da Galileia, era um camarada que tomava conta de toda a região da Galileia e da Bélia. Esse Herodes aqui era filho daquele primeiro Herodes que matou todas as criancinhas até 2 anos de idade em Belém. Esse Herodes aqui foi o Herodes que decapitou, que mandou matar João Batista. Esse Herodes aqui foi aquele Herodes que Jesus disse: olha, esse camarada é um raposo, esse camarada aqui é um traíra, tem que tomar cuidado com Herodes. Só que a Bíblia fala que esse Herodes desejava no seu coração encontrar com Jesus. Olha o que diz o versículo 8: havia muito que desejava vê-lo. Esse Herodes desejava ver Jesus. Ele desejava ter um encontro com Jesus. Eu perguntei aqui nessa noite quantos que desejavam ter um encontro com Jesus, e todos levantaram a mão. Herodes também desejava ter um encontro com Jesus, mas Herodes tinha o seu próprio Jesus. Herodes tinha o seu próprio Cristo. E a Bíblia diz então que Jesus foi mandado por Pilatos até Herodes. E quando Jesus chegou até Herodes, a Bíblia também no versículo 8 fala que ele se alegrou muito. Você consegue imaginar aquele cenário? Herodes desejava conhecer Jesus. Durante 3 anos, Herodes ouviu a fama de Jesus, ouviu falar que Jesus fazia grandes coisas, ouviu algumas pessoas falar que talvez aquele Jesus era o João Batista que ressuscitou. E Herodes então falou: olha, eu quero encontrar esse Jesus, eu tenho ansiedade no meu coração desse Jesus. Quem sabe Herodes cantou até o Salmo 42, não vou cantar, mas vou recitar: assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio por Jesus. Tanto é que a Bíblia fala que quando Jesus foi até Herodes, ele se alegrou muito. Herodes não ficou pouco feliz, ele se alegrou muito em ver Jesus. Essa foi a atitude de Herodes quando ele encontrou com Jesus. Quando ele viu Jesus, ele se alegrou, ele ficou cheio de entusiasmo, ele levantou a mão talvez: olha que bom que Jesus está aqui, porque eu queria te ver. A maioria de nós nos alegramos aqui nessa noite, levantamos nossa mão, com alegria cantamos ao Senhor, com alegria entregamos a Ele a nossa vida, com alegria entregamos a Ele o nosso dízimo, a nossa oferta. Essa alegria também estava presente na
era apenas um Jesus milagreiro, era apenas um Jesus mágico, era apenas um Jesus que fazia grandes sinais. O final do versículo 8 diz o seguinte: e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Herodes se alegrou em Jesus, desejava Jesus, mas o Jesus de Herodes era apenas um Jesus milagreiro, era apenas um Jesus que fazia grandes feitos, era apenas um Jesus que fazia mágica, era apenas um Jesus que fazia sinais. Esse era o Jesus de Herodes. E quando Jesus se encontrou com Herodes, Herodes não sabia que aquele Jesus podia mudar a história da sua vida. Herodes não sabia que aquele que estava diante dele poderia saciar toda a sede que existia na sua alma. Herodes não sabia que aquele Jesus poderia mudar completamente a sua história e a sua vida. Você conhece o Jesus de Herodes? Você viu Jesus de Herodes por aí? Será que não é esse Jesus que você veio buscar e encontrar nessa noite? O Jesus de milagre, o Jesus milagreiro. Você se alegrou, você cantou, você anseia por esse Jesus, mas na realidade o Jesus que você quer é o Jesus de Herodes. Você chegou aqui esperando apenas que Jesus fizesse um milagre na sua vida. Você chegou aqui cheio de problemas, apenas esperando que esse Jesus trouxesse uma solução instantânea e rápida no seu coração. O Jesus de Herodes está na televisão. É só você ligar a televisão na maioria dos canais evangélicos e você verá o Jesus de Herodes. É aquele Jesus da oração forte. É aquele Jesus que quando eu chego com o meu problema, mesmo ansiando e alegrando nele, ele vai resolver, ele vai mudar, ele vai me trazer algo instantâneo para resolver a minha vida e o meu problema. O Jesus de Herodes é aquele Jesus que eu busco, porque eu quero simplesmente que ele faça algo na minha vida. A Bíblia diz que Herodes ouviu acerca dos sinais e dos milagres que aquele Jesus fazia. Talvez alguém te contou, ou você mesmo presenciou Jesus fazendo um milagre na vida de alguém, e você veio aqui nessa noite porque você quer esse mesmo milagre na sua vida. E é esse Jesus que você quer encontrar, e é esse Jesus que você quer que toque na sua vida, e é esse Jesus que você quer que faça grandes coisas na sua família. Nós acreditamos, cremos e pregamos que Jesus é o Todo-Poderoso, que Jesus faz milagres, que Jesus transforma a vida em qualquer circunstância do homem, mas não é esse Jesus que está aqui nessa noite apenas. Não é esse Jesus milagreiro, não é esse Jesus de sinais, não é esse Jesus que embora ansiamos por ele, nos alegramos na presença dele, mas tão somente esperamos dele algum sinal ou algum milagre. Talvez você saiu da sua casa e chegou aqui nessa noite esperando encontrar o Jesus de Herodes. Você poderá sair daqui sem ter um verdadeiro encontro com o Jesus da Bíblia, porque não é esse Jesus que está aqui te esperando, porque não é esse Jesus que está aqui te aguardando. Por mais que você tenha chegado com o intuito de encontrar esse Jesus de sinais, de milagres e de prodígio. Primeiro Jesus, que não é o Jesus verdadeiro, é o Jesus de Herodes. Segundo Jesus, querido, eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 27, versículo 24. Mateus capítulo 27, versículo 24. Mateus capítulo 27, versículo 24. Segundo Jesus, eu quero falar nessa noite é o Jesus de Pilatos. Será que você veio aqui nessa noite encontrar o Jesus de Pilatos? Mateus capítulo 27, versículo 24 diz: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Pôncio Pilatos era um prefeito,
Jesus face a face. Ele tocou em Jesus face a face. Ele conversou com Jesus tete a tete. O Jesus que você e eu acreditamos pela fé, porque nunca o enxergamos diante de nós. Pilatos o viu. Pilatos tocou nele. Contudo, nada aconteceu com Pilatos. Será que você pode imaginar alguém encontrar com Jesus e continuar o mesmo? Alguém encontrar com Jesus e nada acontecer na sua vida? Pilatos viu Jesus, tocou em Jesus, conversou com Jesus, ouviu a voz de Jesus audivelmente, mas nada aconteceu com Pilatos. E sabe o que a Bíblia diz? Que Pilatos ficou maravilhado ao conversar com Jesus. Quando Pilatos fala com Jesus: quem é você? Você é o reino de Deus. Jesus fala: meu reino não é deste mundo. A atitude de Pilatos ao ver Jesus foi de ficar maravilhado. Ele se maravilhou com a resposta de Jesus. Ele se maravilhou com a presença daquele homem de 33 anos que estava diante dele. Ele ficou maravilhado com a majestade, a graciosidade dele ao responder às suas indagações. Mas nada aconteceu diferente com Pilatos. A vida de Pilatos continuou a mesma, e a história diz que esse Pilatos, que viu Jesus, alguns anos depois se enforcou, suicidou. Sabe por quê? Porque o Jesus de Pilatos era um Jesus desprezível. O Jesus de Pilatos era um Jesus insignificante. Para Pilatos, embora ele se maravilhou com esse Jesus, não importava muito quem seria crucificado, se seria aquele Jesus ou se seria Barrabás. Para ele não estava nem aí se ele iria crucificar aquele assassino ou se ele ia crucificar o Verbo de Deus, que ele ficou maravilhado ao estar na presença dele. Quando você quer ficar maravilhado com Jesus, levanta a mão. Que bom. Mas deixa eu dizer uma coisa: Pilatos também ficou maravilhado com Jesus. Pilatos se maravilhou na presença de Jesus, mas nada aconteceu em sua vida. Será que você conhece o Jesus de Pilatos? Esse Jesus desprezível, insignificante. Esse Jesus que as suas palavras não cabem na minha vida. Esse Jesus que, embora eu escute, que embora eu ouça todas as noites de domingo na igreja, mas as palavras dele não mudam a minha vida, não cabem no meu coração. Quando ele me pede para abrir mão de alguma coisa, eu não abro. Esse Jesus que não significa muita coisa para mim. Esse Jesus que é preferível passar a semana assistindo as novelas que passam na televisão do que ler a Bíblia. Esse Jesus que não me importa muito o que ele quer para a minha vida, mesmo que às vezes eu fique maravilhado diante dele. Será que é esse Jesus que você vem buscar nessa noite? Será que é esse Jesus que você tem encontrado sempre? Embora você esteja na presença dele, mas o Jesus que verdadeiramente você está na presença é o Jesus de Pilatos. O que a palavra desse Jesus tem feito na sua vida? Quais são as mudanças, as transformações que esse Jesus que você veio aqui encontrar tem produzido no seu coração, no seu casamento, na sua história? Quando Jesus fala para você alguma coisa, fala do reino dele, como ele falou para Pilatos, quando Pilatos lhe perguntou: olha, você é o reino de Deus? Ele disse: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é aqui, agora, embora ele esteja presente aqui e agora. Quando Jesus fala do reino dele para você, olha, buscar primeiramente o reino de Deus, meu reino que não é aqui, e as suas demais coisas, o resto você será acrescentado. Será que essas palavras fazem diferença na sua vida? Será que você realmente tem buscado primeiramente o reino de Jesus? Ou Jesus que você está na presença dele nessa noite, ou Jesus de Pilatos, que embora fala do reino dele para você, você não busca o reino dele, porque você tem lavado as mãos. Pilatos ficou maravilhado. Mas quando era para ele se comprometer com Jesus,
Jesus tem algo para fazer na região sul, através dessa igreja. Jesus chamou essa igreja em 23 de maio, chamou você que faz parte dela, através da visão que ele confiou ao pastor Mauri, com o propósito de implantar o reino dele aqui e agora. E você quer lavar as mãos? Porque o Jesus que você conhece, porque o Jesus que você busca, porque o Jesus que você encontra é o Jesus de Pilatos. Quando você está na presença dele, e ele requer de você compromisso com o reino, você lava as mãos, porque esse Jesus é totalmente desprezível e insignificante. Esse é o Jesus, querido, que eu quero falar com vocês nesta noite. Está em Lucas capítulo 22. Qual Jesus que você veio encontrar aqui? Qual Jesus que tem feito parte da sua vida? O Jesus de Herodes, o Jesus de Pilatos, ou o Jesus de Lucas 22, 47? Lucas 22, 47. Ou será que o seu Jesus tem sido Jesus de Judas? Lucas capítulo 22, versículo 47. Estando ele ainda a falar, surgiu a multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? Sabe quem era esse Judas? Com certeza, entre Herodes e Pilatos, foi o que mais teve chance de ser amigo íntimo de Jesus. Judas caminhou com Jesus intensamente durante 3 anos, pouco mais de 3 anos. Judas era um discípulo de Jesus. Jesus chamou ele pelo nome Judas. Em algum momento Jesus falou: me siga, venha após mim, eu quero usar a sua vida. Jesus confiou a Judas o cargo de confiança. De Judas era o tesoureiro de Jesus. Todas as ofertas que as pessoas levavam para Jesus, era Judas que tomava conta. Judas expulsou demônios. A Bíblia fala que os discípulos ficaram maravilhados porque agora os demônios se submetiam diante deles. Judas foi usado por Jesus para curar enfermos. Jesus mandou os seus apóstolos, os seus discípulos, irem de 2 em 2 adiante deles, nas cidades que ele ainda ia, para curar os enfermos e anunciar que o reino de Deus estava presente. Judas tinha intimidade com Jesus. Imagina você, querido, que privilégio. Dormia na mesma casa que Jesus dormia, andava no mesmo barquinho que Jesus andava, comia a mesma comida que Jesus comia. Quem sabe algumas vezes não deram risada juntos, não brincaram juntos. Judas teve a chance de se tornar alguém íntimo de Jesus, alguém que ia fazer a diferença no mundo e na história. Contudo, Judas transformou o relacionamento dele com Jesus em um relacionamento de frieza, de insignificância. No último encontro que Judas teve com Jesus, foi no jardim do Getsemane. Jesus estava orando, angustiado, e Judas então chega até Jesus e dá um beijo no rosto, um abraço.
descartável. O Jesus que, por 30 moedas de prata, por qualquer tentação, você abre mão dele facilmente. Você abre mão dele rapidamente. Será, querido, que não é esse Jesus que você tem encontrado? O Jesus de Herodes, Jesus de Pilatos, o Jesus de Judas, tem sido Jesus que a maioria desses milhares de evangélicos tem encontrado todos os domingos na igreja. O Jesus de Herodes, o Jesus de Pilatos, o Jesus insignificante, o Jesus milagreiro, o Jesus descartável, é o Jesus que as pessoas têm encontrado. Por terem encontrado nesse Jesus, nada acontece no seu coração, porque esse não é o verdadeiro Jesus que nós devemos encontrar e que deve fazer parte da nossa vida e do nosso coração. O Jesus de Judas era descartável. Quero falar sobre o quarto Jesus, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 21 e versículo 22. Marcos capítulo 10, versículo 21 e versículo 22. Quarto Jesus é o Jesus do jovem rico. Será que é esse Jesus que você veio encontrar nessa noite? Ou que diz a palavra do Senhor? Marcos capítulo 10, versículo 21 e versículo 22. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Outra coisa que a Bíblia fala é que esse jovem, ele cresceu na igreja da sua época, guardava os mandamentos, e era muito rico. E esse jovem então foi até Jesus, e a Bíblia fala que a atitude dele ao se encontrar com Jesus foi de se ajoelhar, foi de dizer para ele: bom mestre, eu sei que o Senhor é bom. A atitude que ele teve foi de reverência diante de Jesus. Todos aqui nós nessa noite chegamos com reverência diante de Jesus. Todos nós aqui nessa noite nos prostramos de corpo, alma diante de Jesus. Aquele jovem fez aquilo. Contudo, queridos, nada aconteceu na sua vida. Nada aconteceu no seu coração. Aquele jovem, ele teve a oportunidade de eternizar o seu relacionamento com Deus. A Bíblia fala que Jesus o amou. Jesus te ama. Jesus verdadeiro o ama. Ele tem um plano na sua vida. A Bíblia fala que Jesus o amou. Amor incondicional. Amor pelo próprio Jesus. E Jesus falou para aquele jovem: te amo tanto, tem um plano na sua vida, mas falta para você apenas uma coisa, para que você possa experimentar o meu amor, para que você possa trilhar os seus propósitos para você. Falta uma coisa: vai, pega todas as suas riquezas, vem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. Algumas pessoas ao ler esse texto falam: não, Jesus não pediu que ele fizesse aquilo, não, era apenas uma figura de linguagem. A gente fala isso para a gente entender que Jesus pediu para a gente a mesma coisa. Jesus falou para aquele jovem: vai, vende tudo que você tem aos pobres. Mas o Jesus que ele ajoelhou, que ele prostrou e chamou de bom, foi o Jesus que nada pôde fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque era o Jesus embevecido. Era o Jesus que se tornou na vida daquele homem uma pedra no sapato. Será que você conhece esse Jesus? O Jesus que é o empecilho na sua vida? O Jesus que pede você para se entregar a Ele tudo que você tem? O Jesus que pede para você se entregar totalmente, com todo o seu coração na presença dEle? Ele pede apenas uma coisa:
Ah, eu até acho Jesus bom, me provo diante dele, mas eu tenho algo particular na minha vida que não dá para mim, não. Jesus me pede, mas eu não consigo. E o Jesus, talvez, que você veio encontrar aqui nessa noite, é esse Jesus invisível. Será que você vai voltar para a sua casa nessa noite sem ter um verdadeiro encontro com Jesus? Porque talvez, quem sabe, Jesus que você tem buscado por toda a sua vida, ou Jesus que você perdeu na caminhada, se transformou no Jesus de Herodes, Jesus milagreiro, se transformou no Jesus de Pilatos, no Jesus desprezível, se transformou no Jesus do jovem rico, o Jesus imbecil, se transformou no Jesus de Judas, o Jesus descartável. Qual Jesus que você realmente encontrou? Essa noite, querido, eu quero apresentar para você o Jesus que está aqui e que quer se encontrar com você. Quantos aqui querem ter um encontro verdadeiro com Jesus? Quantos aqui querem abrir mão do Jesus milagreiro, do Jesus imbecil, do Jesus descartável, do Jesus pedra no sapato? Levanta a mão. Então vocês precisam conhecer o Jesus da irmã Jaqueline. Mira para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: você conhece o Jesus da irmã Jaqueline? Sabe qual Jesus que quer mudar a sua vida, querido? É o Jesus da irmã Jaqueline. Eu acho melhor eu deixar ela apresentar esse Jesus para você. Eu acho melhor nessa noite a irmã Jaqueline apresentar quem é esse Jesus que nessa noite deseja mudar a história da sua vida. Nós vamos passar um vídeo aqui agora. Como eu costumo chamar, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou: pastor, posso fazer um louvor? E eu falei: meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas eu falei: pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim: eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque, faixa 6 aí. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo
tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Eles se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, o digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos são de ver. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. E todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos vão te ver. Quão grande é o meu Esse Jesus que quer mudar a história da sua vida. Esse Jesus que busca verdadeiros adoradores. Esse é o verdadeiro Jesus. Esse é o Jesus que nós devemos encontrar. Se você nessa noite entendeu que essa palavra